2h30 da madrugada, mês de julho, um frio terrível. O farmacêutico daquele lugarejo que morava em cima da farmácia, no segundo andar, começou a escutar um barulho terrível. A farmácia antiga, daquelas portas de aço. Quando ele abriu a janela, aquele frio terrível, ele de gorro, ele viu 3 homens desesperados, que davam soco na porta da farmácia e berravam: farmacêutico, abre a porta, pelo amor de Deus. Ele disse: espere que eu já vou descer, vou botar roupa, está muito frio. Anda logo, abre a porta. Ele desceu com muito custo, muito sacrifício até achar a chave, a corda, as remelas estão grudadas assim, os olhos não... Achou, foi um esforço danado, abriu a porta, que foi rolando. Entrou para dentro do balcão, acendeu a luz e falou: pois não, qual é os remédios que vocês estão precisando? Eram 3 bêbados. Não quer remédio, não. Houve uma discussão entre nós. Então nós viemos aqui que nós quer pesar, para saber qual é mais gordo. Hoje nós corremos esse risco de bêbados do espírito virmos a esse acampamento de 3 dias para representar cada um dos 3 bêbados e só dar uma pesada e não levar em nós e conosco o remédio que dá a vida, que o próprio Cristo veio nos trazer. Isso que a liturgia de hoje chama a eterna redenção. Eu estou na mão hoje com a liturgia diária. Esse livrinho está na mão de todos os padres, bispos e grande parte dos católicos, se não nessa versão, em alguma outra. E eu acho quase que impossível um leigo, um padre ou um bispo celebrar essa missa da solenidade de Pentecostes, nem que fosse sozinho, e chegar ao final, continuar sendo a mesma pessoa, e negar a necessidade absoluta que a igreja está hoje pedindo, repito, da primeira à última oração dessa solenidade. A Igreja Católica hoje, no mundo inteiro, em quase 2.000 línguas, as orações são absolutamente as mesmas. Está pedindo desde a primeira até a bênção final, que é própria hoje, passando pelas leituras, pelo salmo e pela sequência. A igreja está dirigindo a Deus um pedido de que ela seja plenificada com os dons e os carismas do Espírito Santo. No mundo inteiro hoje, a igreja rezou a mesma oração que o Padre Jonas, que preside essa Eucaristia, fez também como oração de coleta: derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora, now, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Essa mesma oração, com outras palavras ou adaptada ao momento apropriado, a igreja pede hoje na oração sobre as oferendas: ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a
verdade toda, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre, toda a verdade. E entregue as gravações das fitas para qualquer teólogo, para qualquer pessoa, qualquer exegeta, qualquer doutor em teologia, e eu gostaria que ele provasse que alguma coisa que foi falada aqui está errada. Se não é toda a verdade que a igreja está nos ensinando hoje. Pode levar. É o que a igreja hoje vai pedir no prefácio de Pentecostes, para levar à plenitude os mistérios pascais que o Padre Jonas pregava de manhã. Derramastes hoje, e o hoje também entre vírgulas, é hoje, no dia de hoje, o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas, desde o nascimento da igreja. É Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão nós transbordamos de alegria pascal. É hoje. A oração depois da comunhão: ó Deus, que enriquecestes a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes. Conservar é não deixar estragar. Lá no Sul as mulheres fazem muita conserva. Antigamente nas fábricas de conserva, de doce, de marmelada, de goiabada. Mas conserva também aqueles homens que trabalham na beira da estrada, limpando a estrada, os conserva. Eles estão lá com enxadão, está enxado. Está certo o quê? Vocês levantam o enxadão para dar uma enxadada. E apitou 4 horas, ele põe para dar. Para não perder o galeio e ter que dar uma enxadada a mais. Conservar significa guardar com muito cuidado. Quando a senhora faz aquelas conservas, a gente chega naquelas casas, por exemplo, Betânia em Curitiba, Silvinho faz um monte de conserva. Então põe naqueles vidros, aí amarra lá não sei com o que, põe um arame na tampa, depois põe lá em banho-maria para dar sair o gás. Aquilo conserva 1 ano. Para conservar tem que saber conservar. Uma vez um padre me levou na cidade de Toledo, na Espanha. Eu estava ajudando a montar uma faculdade muito importante na minha congregação. Então o padre achou que eu era importante também. E aí ele me levou num restaurante muito chique. Restaurante de alto nível. Lá tinha aquele vinho que o padre queria derramar na missa ontem. Aquele vinho caríssimo. O garçom perguntou: posso trazer a carta do vinho? Eu nem sabia que vinho escrevia carta para gente. Aí falou: puede. Aí trouxe a carta do vinho e pôs o óculos. Escolheu o melhor. O homem veio com aquele vinho. Quando ele chegou na mesa, o padre apontou para mim. Eu era o mais importante ali. O garçom tirou a rolha e entregou para mim. Eu olhei na cara daquele padre. Falei: isso aqui vai ofender eu aqui. Eu estava bem, não estava com nenhum problema. O que era para fazer com aquela rolha? Aí eu olhei para o padre, né? A gente tem muito finesse para disfarçar, né? Quer esquecer? Aí ele deu o sinal. Cheira. Então, eles dão a rolha para a gente, primeiro, para você cheirar. Sentiu? Porque o vinho é a bebida completa. Por isso que faz tim-tim no copo. Porque o vinho, sendo completo, ele atinge todos os sentidos da pessoa. Você vê o vinho, você com a mão, você pega no copo, na taça,
você sente o paladar aqui nas laterais da língua. Vinho ruim aqui no meio da garganta. Você sente o cheiro. E para completar, para escutar, faz tim-tim. É completo. Então a primeira coisa, você pega a rolha para... cheira. Muito bom, beleza. E a segunda coisa é para você olhar. Porque a rolha tem que estar molhada. Porque o enólogo é quem estuda e conhece e aprecia vinho. O enólogo, ele olha e sabe, o vinho tem que ser conservado deitado. Não pode ser em pé, senão a rolha resseca e evapora. Tem que ser deitado, quer manter a umidade da rolha, está sempre fechado. Conservar. Olha, gente, para conservar vinho tem cuidado. Um dia em São Paulo, um homem me reconheceu, me chamou para ver o supermercado dele lá em São Paulo. E aí, como padre, ele achou que eu era especialista em vinho. Ele me levou na adega do supermercado. Quando você vai entrando na adega do supermercado, tem um trem quase igual esse, que de vez em quando faz uma xeringada aí. O tempo todo é uma cortina de ar-condicionado. Quando você entra lá, parece que entrou na geladeira. Para conservar o vinho, olha o cuidado que tem. Como é que nós estamos conservando o Espírito em nós? Está pedindo hoje. Conservai a graça que lhe destes, para quê? Para que eu tenho que conservar essa graça que a igreja está pedindo hoje? Escute, isso aqui é a oração oficial da igreja, não é do livro de Padre Carismático. Todos os padres, até aqueles que hoje estão felizes da vida por vestir vermelho, hoje tem que rezar. Conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo. Cresçam. Mas o Espírito Santo já não é pleno. Como é que algo que já é pleno pode crescer? Da parte de Deus é sempre pleno, mas tem que crescer a minha e a sua parte. É a plenitude de Deus. E para não ter dúvida, a bênção final da missa começa hoje evocando Deus Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Hoje a igreja está rezando, e eu rapidamente retomei as orações fixas da Santa Missa, em todas as línguas conhecidas do mundo, todas as línguas, igualzinho está falando aqui na primeira leitura hoje. Essa leitura hoje foi lida em todas as línguas conhecidas do planeta. Aliás, é o único livro traduzido em todas as línguas conhecidas, é a Bíblia. Em todas as línguas hoje foi pedido que se realize no povo cristão hoje os mesmos prodígios, as maravilhas que operastes no início da pregação dos apóstolos. E que maravilhas foram essas? Esses milagres que nos foram relatados e testemunhados aqui entre nós. Ou será que isso aqui é só para ser uma teoria, uma lembrança? Parece que para muitos é. Vamos recordar, vamos relembrar aquele tempo, olha como foi bom. Não! A igreja celebra, não uma lembrança, ela faz memória, é mistério que se celebra. Na Eucaristia nós revivemos a plenitude dos dons do Espírito. Mas então surge novamente a mesma pergunta que já está encafifando os nossos ouvidos e corações ao longo desse acampamento. Se nós temos tanta clareza, e a igreja tem clareza de oração, se nós temos tanta clareza da palavra, as leituras falam com todas as letras possíveis e imagináveis. Atos dos Apóstolos fala, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar todas outras línguas estranhas, aquilo que o Paulo VI nos recordava. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua.
O Salmo pede: enviai o vosso Espírito, Senhor, renovai a face da terra. São Paulo aos Coríntios: há diversidade de ministério, de dons, mas é o único Senhor que age. A cada um é dado uma manifestação. Manifestação quer dizer que se manifesta, que dá de ver, é visível, é palpável, do Espírito Santo em vista do bem comum. Batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos bebemos de um único Espírito. A tradução que foi lida falava que nós ficamos impregnados desse mesmo Espírito, que entra em todas as nossas veias e artérias. E o Evangelho, Jesus, mais uma vez ressuscitado, aparece no meio da igreja reunida. E graças a Ele, eles estavam com as portas fechadas para os judeus, mas não estavam com as portas fechadas para Jesus, e Jesus pôde entrar. Então, meu irmão, minha irmã, feche a porta da sua vida para quem quer que seja, menos para Jesus, que se Ele chegar lá, pode ter certeza, vai acontecer batismo do Espírito Santo. E parece-me, das duas uma: ou Jesus ou nós estamos errados, ou Ele estava errado ou nós estamos errados. Porque parece que a morte de Jesus afetou o seu cérebro, ou não prestaram atenção no Evangelho. Ele falou um trem aqui, ele não devia estar no juízo perfeito quando falou. Talvez a dor ainda era grande, ele mostrou a mão e o lado. Para mostrar o lado, ele deve ter levantado a túnica, os discípulos até estranharam. Como é que ele mostrou o lado dele? Talvez tenha afetado a cabeça dele. Porque Jesus diz assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Sabe quem estava certo das ideias quando ele falou isso aqui? Como o Pai me enviou, significa do mesmo jeito que o Pai me enviou, agora eu vos envio. Será que Jesus estava no seu uso perfeito da razão? Humanamente, gente, não estava. Porque pensa bem, ele foi enviado pelo Pai, pelo excesso de amor do Pai, para salvar a humanidade, para redimir a humanidade. E agora ele está passando a bola para nós. Como meu Pai me enviou, do mesmo jeito que meu Pai me enviou, agora eu vos envio. Sabendo quem nós somos, e ainda assim Ele nos enviou. Mas esse texto não pode ser lido fora do contexto, porque quando um texto é lido fora do contexto, ele vira pretexto, e isso é perigoso. Essa ordem de Jesus, que foi Ele que falou, eu não teria essa coragem de falar, que nos assemelhou a Ele, não falou? São João chega depois a escrever, alguns anos mais tarde, Jesus dizendo que vocês vão poder realizar as mesmas obras que eu realizei e ainda maior. Ao falar isso, ou Jesus não estava no uso perfeito da razão, ou Ele está nos dando os elementos que nós precisamos para que isso aconteça. E eu prefiro ficar com essa opção, para que nós possamos cumprir essa missão. Qual missão? A mesma de Jesus. Padre, como é que nós vamos saber qual é a missão de Jesus? Ora, vai no Evangelho que ele fala. Lucas 4, quando ele desenrolou o livro do Isaías e leu para aquele povaréu que estava lá: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu, batismo no Espírito, e me enviou para, anunciar a boa nova aos pobres,
Anunciar uma palavra. E aqui é muito interessante, se você retomar o texto de São Lucas, você vai ver que a palavra forte naquele texto é o anúncio. Que tudo que Jesus diz que vai acontecer é consequência do anúncio. Ele vai anunciar a boa nova, ele vai comunicar uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que liberta da cegueira. Ele vai anunciar a todos um ano da graça, o tempo da graça. É essa missão que ele está dando a mim e a você no dia de Pentecostes. Por isso ele evocou: como meu Pai me enviou, assim também, do mesmo jeito, eu envio vocês. Por isso, ele repete o ato criador do Pai: sopra, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. E 2 vezes ele já tinha dito: a paz, o shalom, a cura, a restauração esteja no coração de vocês. Meus irmãos, diante dessas leituras explícitas, diante dessas orações, diante dessa liturgia solene de Pentecostes, há que se perguntar novamente: então, por que é que tantas e tantas vezes nós não experienciamos, nós não vemos, porque não é uma coisa intimista? A liturgia de hoje está falando que a ação do Espírito Santo em nós não é algo íntimo, não é eu dizer eu tenho o Espírito Santo, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Está dizendo que é manifestação, está dizendo que é dom, fala dos frutos. Então é algo que dá de se ver, é perceptível. E o que é que as pessoas estão percebendo em nós? Meu Deus do céu, por que será que o Papa João Paulo II, nesse Pentecoste, completando a sua 100ª viagem, foi capaz de viajar o mundo inteiro, de se comunicar nas mais diversas línguas? Porque o Papa entendeu muito bem, sendo o homem que ele é, cheio do Espírito Santo. Não nos esqueçamos, o Padre Jonas é testemunho disso, de que o Papa João Paulo II participava do grupo de oração na Catedral de Cracóvia, e lá as pessoas oravam por ele, os leigos punham a mão na cabeça do cardeal, ele pedia que rezassem por ele. Esse homem que é um homem cheio do Espírito Santo, e que manifestou esse seu amor ao Espírito na sua encíclica sobre o Espírito Santo, Dominum et Vivificanti, é o Senhor que dá a vida. Esse homem que anunciou ao mundo a redenção de Jesus e que convocou o mundo para celebrar os 2000 anos de redenção. Esse homem que saiu pelo mundo anunciando e pedindo perdão. O mesmo contexto desse evangelho: a quem perdoa os pecados. O Papa, aquele que tem o poder da chave, aquele que tem o poder de ligar e de desligar, ele foi capaz de se humilhar, de entrar em mesquita e beijar o chão da mesquita, de ir em tudo quanto é canto e recanto desse mundo, e com toda humildade pedir perdão pelos erros dele, da igreja e do mundo inteiro. Esse homem, o homem do Espírito, o homem que proclamou que era inteiro de Maria, não poderia ser diferente. Pois esse homem está fazendo isso, esse esforço sobre-humano. Ninguém consegue entender por que é que o Papa João Paulo II faz o que faz. Mas se nós soubermos ler os sinais dos tempos, nós compreendemos: o Papa tem pressa. Mais do que pressa, o Papa tem dentro do coração a continuação do discurso de Pedro, e também a continuação daquele fogo que queimou o coração de Pedro, quando o sumo sacerdote disse para ele que ele tinha que calar a boca, que eles não podiam falar, não falar nada. E o Pedro virou para ele e falou: nós temos que obedecer a Deus e não aos homens, porque tem um fogo que queima aqui dentro que não tem extintor no mundo que é capaz de apagar. É por isso, gente, que ele vai sem poder ir.
E ele vai e chega sempre antes. Eu e o Padre Jonas presenciamos e testemunhamos isso lá no Canadá. Todos os encontros com os jovens, o Papa chegou antes da hora. Todos eles. Como que é aquele que chega primeiro. E vai para quê? Com tanta dor. Os médicos canadenses publicaram na quarta-feira, o Papa chegou lá na terça, no jornal. O Reinaldo leu lá no quarto do hotel. Eu estava junto com ele no mesmo quarto. Ele leu lá a manchete. Os médicos canadenses admirados. Como que um homem que tem essas enfermidades todas desce do avião daquele jeito? Fala como falou, viaja, atravessa o oceano, chega lá, parece que ele está em casa. E chega lá, parece que ele está na casa dele. Por que ele faz isso? Porque ele tem esse fogo do Espírito Santo queimando no coração. Porque ele tem esse amor absurdamente maravilhoso para com a Eucaristia, que ele demonstrou novamente nesse último documento. Que ele está convocando a igreja para, não o fim, mas para o começo de um novo tempo. Ele está nos convocando, e como ele pediu a Deus essa graça, ele já entrou, nós já estamos vivendo, a igreja já está respirando esse novo tempo, inaugurado no sofrimento, na dor, na bala do aliaca, nas doenças que o mundo tentou jogar para ele, mas o tempo todo, o fogo do Espírito dentro do coração desse homem é e foi e continuará sendo infinitamente maior. E por que ele vai no mundo inteiro? Para convidar o mundo a quê? A experimentar a comunhão eucarística. O mundo inteiro se desloca. Há lugares que chegaram a 4, 5 milhões de pessoas. Para ver quem? Ver um ancião convocando as pessoas e mostrando: não existe nenhuma possibilidade da plenitude do Espírito Santo se nós nos apartamos dessa mesa, que é o próprio Cristo Jesus. Se nós não nos alimentamos com a Eucaristia, se nós não tivermos a coragem de testemunhar essa unidade. Meus irmãos, o Papa João Paulo II está tentando fazer a unidade, e esse é um dos objetivos dele. Como é que um homem de 83 anos, ao invés de ficar olhando para trás e dizendo que saudade do meu tempo, ele está olhando para o futuro, ele está olhando para frente? Um dos objetivos dele nessa viagem, a 100ª, é uma possibilidade de uma comunhão maior com a igreja ortodoxa, para que ele possa ir na Rússia. Ele quer ir lá, talvez porque ele sabe que a coisa está tão russa que ele tem que dar um jeito de ir lá, mas que ele quer ir, ele quer. Meus irmãos, enquanto nós não compreendemos que isso que a igreja está rezando não é teoria, mas que isso só acontece na medida em que cada um de nós toma consciência que precisa ser comunidade. Essa é a palavra forte do céu. Quando perguntaram a um grande mestre chinês qual é a diferença do céu e do inferno, ele falou: nenhuma. Vai. Que jeito que é o inferno então? Ele falou: o inferno é um lugar onde tem uma panela enorme de arroz. E quanto mais cozinha arroz, mais tem arroz, arroz não acaba. Aí o chinês adora falar arroz. Nossa, então lá é bom. Olha só que tem um detalhe. Quando a pessoa morre, toma-se a medida dela, ou do tamanho do corpo ou da língua, qual for maior. E com essa metragem, cria-se um cabo fixo de colher. Você tem 1,70 m, assim que você chega lá, a outra vida, é fundido na sua mão o cabo de uma colher, que tem 1,70 m. 1,80 m, conforme o seu tamanho. Então no inferno é terrível, porque tem arroz sobrando, arroz delicioso, mas as pessoas não conseguem comer, porque o braço é muito comprido.
Então, enfia lá na panela, e quando vai virar, não faz a volta. É igual antigamente, quando a gente ia de carro para Ubatuba, tinha que ir nas curvas, parar, fazer manobra lá, e mandar ferro. Então é um inferno, porque como a pessoa, além de ela ter comida ali, passa... Ah, mas aí é só você pôr a mão para trás e ir lá e comer na boca, no coxo. Muito fogo perto não chega perto, por isso ganha cunhazão comprido. Mas então é um inferno, é terrível. Tem gente que tenta então pegar a colher e jogar para cima para apanhar no ar. Aí queima os olhos, a pessoa fica cega, entra aquele arroz quente no nariz. E vai virando aquele cabão, mete na pessoa que está lá atrás, o outro fica com raiva e mete a cabeça dela. É a briga das colheres, aquilo é um terror. Pro credo lá é muito ruim. É ruim sim, não vai para lá, não quero ir para lá. Muito ruim. Péssimo. Falou, mestre, e o céu? O céu também. Panelão e arroz. Lá, mas lá o fogo é menor. Não, fogo igual. Lá fogo maior, que é fogo do Espírito. Pai fogo aí. E o braço? Mesma coisa. Deus é justo. Ué. Então eu tenho 1,72 m, a minha colher é 1,72 m. Sim, só se língua maior aumenta a colher. Tem alguns aí, hein? Vai pegar uma colherzinha pequenininha. Isso que eu pensei. Ah, então já sei. É igual essas antenas automáticas de carro. Vem com um controle remoto. A hora que você estica, pega, aperta o botão. Não. Dobrável. Não. Mas então é igual. Mais ou menos. Então qual é a grande diferença? A diferença é o povo que está lá dentro. Como a pessoa não consegue dobrar braço para comer, então a pessoa pega a colher, põe na boca do irmão. O irmão alimentado pega a colher, põe na boca do outro. Põe na boca do outro, põe na boca, 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 põe na boca. Mas isso não se aprende depois da morte. O mundo moderno está treinando você para que você tenha a colher mais comprida, para pegar mais e mais arroz, feijão, dinheiro, tudo. Que você tenha uma colher de marca, uma colher famosa, uma colher de grife. Que você tenha, os ricos então, que é uma colher com ouro, diamante. O mundo está ensinando você a ter colheres quilométricas. Porque cada um tem que pensar em si. E a não aprendendo a tratar um na boca do outro. Nós temos a comida e passamos fome. Ô meus irmãos, vamos falar a verdade. Com dor no coração, mas vamos falar a verdade. Não é o que está acontecendo na nossa igreja católica? Onde nós temos não a panela, nós temos um cálice, uma âmbula, não um arroz, mas o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos. Onde nós temos o fogo do Espírito Santo. Onde nós temos o céu antecipado, como a oração nos ensina hoje. O Senhor nos deu hoje os dons do céu. E no entanto, por que esse inferno no qual tantas pessoas católicas estão vivendo? O inferno das drogas, o inferno da depressão, o inferno das brigas, o inferno da prostituição, o inferno do homossexualismo, o inferno da discórdia, da divisão. Por quê? Porque em famílias que se dizem católicas, em comunidades que se dizem católicas, porque nós não estamos aprendendo a partilhar, e não estamos aprendendo a partilhar porque o encardido, como ele não pode
cessar o fogo, nem no inferno ele pode cessar. Por isso, não pense que o arroz que está lá no inferno é coisa do encardido, não. Aquilo lá é os dons irrevogáveis que a gente ganha de Deus, que nem no inferno tem como você perdê-lo. Não é o encardido que dá aquele arroz, não. Ele só ensina você, só treina você a não aprender a partilhar. Fala, eu vou dar arroz para o outro, ele engorda, fica forte. Aqui Deus quer que a gente seja bom, mas a gente não pode ser bobo, vá se catar. E alguns estão catando esse arroz jogado no chão, as migalhas que o encardido está deixando. Porque ele ensina a autossuficiência. E esse é um pecado que nos leva à resistência ao Espírito, como o Papa João Paulo II chama na encíclica Domini et Vivificantem, o Senhor que dá a vida. Ele fala daqueles que resistem ao Espírito Santo, produzem os frutos da resistência. E a primeira grande resistência que produz em nós, então, esses frutos terríveis, chama-se autossuficiência. Eu não preciso dos outros. Eu não preciso de ninguém. Para que eu preciso dar satisfação da minha vida? Comprei, paguei com meu dinheiro, é meu, faço o que eu quero. Graças a Deus não devo nada para ninguém. Eu não preciso do outro. Esse é o grande ensinamento que o encardido faz hoje no mundo. Eu não preciso de você. E outra, não seja um obstáculo na minha vida, porque se você for um obstáculo na minha vida, eu mando eliminar você ou eu mesmo me elimino. E a imprensa tem mostrado, azar se é o filho que é obstáculo para o pai. Outro dia um pai matou um filho e a mãe deu razão para o pai. Isso é verdade, ele não aguentava mais mesmo, não tinha outro jeito a não ser matar. Um pai que mata um filho, filho que mata pai, neto que mata avô, que mata avó. Pais matando 3, 4 milhões de crianças por ano nesse país através do aborto. Porque eu não preciso, você é obstáculo para mim, eu elimino você. E quanto maior for o cabo da minha colher, você sai da frente que eu vou arrebentando essa estudo. Não é isso que nós estamos aprendendo? A riqueza, o bem-estar da sociedade, dom de Deus, que deveria multiplicar-se em graça para o mundo, leva as pessoas a um fechamento. Hoje as pessoas moram em prédios. A única coisa que separa um vizinho do outro são 15 centímetros, 20 centímetros numa parede. Às vezes a cama da pessoa está aqui encostada na parede, do outro lado a cama do outro encostada, só esse tamaninho aqui. E nunca um visitou o outro, porque eu não preciso. Eu não preciso nem sair para comer. Eu ligo no meu celular, diz que pizza. Comida chinesa, né? Manda uma caixinha de comida para mim, que eu quero comida. Bem na minha casa, não precisa. Posso comprar pela internet. Eu não preciso mais sair para ir ao cinema. Eu ou assino um canal que tenha filme, ou eu compro já o meu DVD e assisto em casa. Por que eu vou me incomodar, tem que sair? Mesma coisa, religião, eu crio o meu altarzinho. Eu tenho aqui meu altar, onde eu queimo meu incenso, onde eu fico sentado meia hora no calcanhar, embaixo aqui dessa pirâmide, onde eu tenho os meus florais de Bá, e de Bé, e de Bi, e de Bó, onde eu vou fazer isso, eu tomo aqui os meus sais, eu vou acendendo as minhas velas coloridas, porque vai defumando o meu ambiente, eu crio a minha espiritualidade, eu tenho minhas pedras aqui espalhadas na parede, eu não vou estar na igreja, porque o que adianta gente ir na igreja? Porque tem gente que vai na igreja, vai, reza, não adianta nada, parece que quanto mais você reza, mais assombração aparece. Então, ao menos eu não estou lá criticando a vida alheia, porque eu conheço inclusive uma mulher que ia na missa, o que deu? Está lá doente. A minha mãe mesmo, ela é católica, aquela coisa medonha, morreu de câncer. Eu não vou, eu quero criar a minha religiãozinha. Eu sou muito católico. Assisto a missa na televisão, tudo. Mas eu não preciso de comunidade. Comunidade incomoda. E eu não quero ser incomodado. Eu não preciso. Ah, que saudade dos meus tempos de moleque no Biguá. Nós era pobre. Era tão bom. Porque a pobreza ensinava duas coisas. Primeira coisa que a pobreza ensina: eu preciso dos outros. Segunda coisa que a pobreza ensina: o melhor que eu tiver é para os outros. Eu, quando era pequeno, eu não entendia mamãe. Melhor toalha de banho nós usava?
É para visita. Cobertor novo. Vai para onde? Quarto da visita. Travesseiro novo. Visita. Eu não entendi aquilo. Hoje eu entendo. Já falei para minha mãe e para meu pai. A primeira Betânia que eu tive foi minha casa.